Olá, hoje a gente vai fundo numa figura histórica, bíblica, que sempre chama atenção: Débora. A nossa base aqui é um artigo de estudo bíblico bem completo, viu? O título é Débora, juíza e profetisa de Israel, derrotou Jabim 1240 a.C. E olha, o que já salta aos olhos, e o artigo reforça isso, é que ela foi a única mulher juíza registrada em Israel naquela época. É algo, assim, bem singular. Exato. E é fundamental a gente situar onde essa história toda acontece, né? Estamos falando do período dos juízes, lá no Antigo Testamento. Era uma época bem turbulenta depois da chegada dos israelitas em Canaã. Não tinha um governo central, um rei, nada disso. Aí surgiam essas figuras, os juízes, que muitas vezes eram líderes militares, espirituais também, para guiar o povo e libertar das opressões. Então a nossa análise hoje quer explorar bem a fundo quem foi Débora, o papel decisivo que ela teve e o legado que deixou, sempre olhando pelos detalhes que essa fonte específica traz pra gente. Ok, então vamos desembrulhar isso. A história da Débora, ainda mais como esse estudo apresenta, tem muitas camadas, né? Tem liderança feminina num mundo totalmente masculino, tem uma fé que, nossa, parece mover montanhas mesmo, e uma inteligência estratégica que chama a atenção. A fonte dá a entender que essa mistura foi bem poderosa. Para a gente começar, quem era exatamente a Débora, segundo essa análise que a gente tem aqui? O artigo diz que ela era da tribo de Efraim, né, uma das tribos ali do centro de Israel. Ela aparece como a quarta pessoa a ser juíza, mas o estudo bate na tecla, a única mulher. E não parava aí, né? Ela era também reconhecida como profetisa. O que significava isso na prática? Essa dupla função é um ponto central que o artigo explora bastante, sabe? Como juíza, a Débora provavelmente agia no dia a dia, imagina, resolvendo briga entre vizinhos, interpretando a lei de Moisés. O texto bíblico até fala dela debaixo de uma palmeira, sendo tipo um ponto de referência para a justiça. Agora, como profetisa, a função era mais espiritual, digamos. O estudo descreve ela como um canal mesmo da vontade de Deus, alguém que recebia e passava as mensagens divinas, orientava o povo, alertava contra a idolatria dos vizinhos e chamava para ação quando precisava. E o artigo destaca que isso não era comum, certo? Uma mulher com essa autoridade toda, pública. Exatamente. O estudo dedica atenção a isso sim. Coloca em contexto o quão radical isso era para a época. Numa sociedade patriarcal como aquela, as posições de influência pública, principalmente na justiça e na religião nesse nível, eram quase que exclusivamente masculinas. A fonte até argumenta que o fato de Débora ocupar esses espaços desafiava as normas sociais e sugere que a legitimidade dela devia ser muito forte, talvez baseada justamente nessa percepção clara de que ela era uma profetisa, que tinha essa conexão direta com Deus. Não era pouca coisa. Fascinante mesmo. E qual era a situação de Israel quando a Débora entra em cena com mais força? A fonte descreve um cenário de altos e baixos, né? Sim, o artigo descreve um ciclo bem característico do que a gente vê no livro de Juízes. Antes dessa crise que levou à atuação de Débora, teve um período longo de paz, olha só, uns 80 anos. Foi conquistado pelo juiz anterior, Eude, que derrotou o rei de Moabe, um tal de Eglon. Foi um respiro bom. Mas aí o estudo aponta que, seguindo aquele padrão, né, a narrativa bíblica diz que Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a consequência disso, na interpretação teológica, foi a opressão. E quem era o opressor da vez? Era um rei cananeu, chamado Jabim. Ele reinava lá de Hazor, e essa opressão durou 20 longos anos. Foi um período bem difícil para as tribos de Israel ali do norte. O artigo que a gente está analisando faz questão de detalhar o poder desse Jabim, para a gente entender o tamanho do problema. Ele não era um chefe qualquer, não. O comandante militar dele, Sísera, liderava uma força de 900 carros de guerra feitos de ferro. 900 carros de ferro. Nossa, a fonte explica por que isso era tão importante? Sim, o estudo enfatiza isso. Era o auge da tecnologia militar da Idade do Bronze final. Carros de guerra eram tipo plataformas móveis para arqueiros, rápidos, faziam um estrago enorme em campo aberto.
Era uma vantagem esmagadora contra a infantaria de Israel, que era basicamente o pessoal das tribos com armas mais simples, né? É como comparar tanque com um soldado a pé hoje. E tem mais, a cidade de Hazor, de onde o Jabim reinava, é descrita no artigo como um ponto super estratégico no norte de Canaã, ali na área da tribo de Naftali. A fonte até lembra que Hazor já tinha sido uma cidade-estado poderosa que Josué destruiu gerações antes, mas que os cananeus reconstruíram. Isso mostra a importância e a resiliência do lugar. Interessante essa história de Hazor. E sobre o nome Jabim, o artigo fala alguma coisa? Fala assim, levanta uma questão interessante. Já tinha um registro de um outro rei chamado Jabim em Hazor, lá na época de Josué. Aí o estudo fica ponderando, né? Será que Jabim era um nome comum naquela dinastia? Ou o que talvez seja mais provável, era um título real, tipo Faraó no Egito, ou Abimeleque com os filisteus. É uma daquelas coisinhas da história que a fonte nos ajuda a pensar. Vamos focar um pouquinho agora na vida pessoal da Débora, com base no que o artigo conseguiu juntar. Onde ela morava, tem detalhes da família dela? O estudo localiza a casa da Débora num lugar estratégico, entre Ramá e Betel, ali na região montanhosa de Efraim. Essa localização é importante, não só por ser no território da tribo dela, mas também por ficar numa rota movimentada na divisa entre Efraim e Benjamim. Isso facilitava o acesso do pessoal que ia procurar ela para resolver as questões, né? Quanto às datas, o artigo é cuidadoso, claro, porque datar essas coisas tão antigas é complicado, mas apresenta estimativas. Sugere que ela viveu mais ou menos entre 1200 a.C. e 1124 a.C. Se for isso mesmo, ela teria morrido com uma idade bem avançada para a época, talvez uns 75 anos. E quando ela teria começado a atuar como juíza, mais ou menos? A fonte calcula que ela começou essa vida pública por volta dos 40 anos. E um dado interessante que o artigo conecta é que aqueles 40 anos de paz que vieram depois da vitória sobre Císera podem ter sido justamente o período final do tempo dela como juíza. A gente sabe também que ela era casada, o marido chamava Lapidote, também de Efraim. O artigo até menciona o significado curioso do nome dele, tochas ou chamas, mas, né, fora isso, ele é meio apagado na história, o foco total é na Débora. E é sempre bom lembrar, como o próprio estudo faz questão de dizer, que essas datas são aproximações, tá? O mais importante é situar a Débora nesse período-chave, que a análise coloca entre o fim da influência do juiz Eude e antes de Gideão aparecer, ou seja, finalzinho do século XIII, boa parte do século XII a.C. Isso ajuda a gente a entender a sequência das coisas e os desafios que Israel enfrentava. Agora a coisa fica realmente interessante. O ponto da virada. 20 anos de opressão cananeia, aí o povo clama por ajuda. Como a ação começa, segundo a análise da fonte? É a Débora agindo ali como profetisa que toma a frente. O artigo detalha como ela chama o Baraque, um líder militar da tribo de Naftali, lá da cidade de Quedes, uma cidade importante no norte. A mensagem de Deus que Débora passa é bem clara, bem direta. Junta 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, que eram as mais sofridas com a opressão de Azor, e vai para o Monte Tabor. Deus prometia atrair o Císera e o exército dele para lá e entregar eles nas mãos de Israel. Mas a reação do Baraque não é exatamente de «Oba, vamos lá», certo? O estudo explora essa hesitação dele. Sim, o artigo analisa essa conversa com bastante atenção. O Baraque, mesmo sendo o comandante escolhido, parece que sentiu o peso do desafio. Enfrentar aqueles 900 carros de ferro não era brincadeira. A resposta dele para Débora é condicional. Se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. A fonte interpreta isso não só como medo, mas talvez como um reconhecimento da autoridade espiritual da Débora, sabe? Como se a presença dela representando Deus ali fosse essencial para garantir o sucesso e até a moral das tropas. E qual foi a resposta da Débora para essa condição? A resposta dela, e o estúdio destaca isso, é firme e já profética. Claro que eu vou com você, mas a honra por essa campanha não vai ser sua, porque o Senhor vai entregar Císara nas mãos de uma mulher. Ela topa aí tornando a presença física dela no campo de batalha algo crucial,
mas já adianta que a glória final pela morte do comandante inimigo não seria do Baraque. O artigo argumenta que isso, vira de cabeça para baixo toda a expectativa de heroísmo militar masculino da época. Então, a presença dela vira um catalisador. E a estratégia militar, o estudo detalha como foi o plano. Sim, a fonte dedica uma parte para analisar a estratégia, que parece ter sido uma combinação muito inteligente de tática militar com orientação divina. O artigo aponta 4 elementos principais. Primeiro, a escolha do lugar. O Monte Tabor é uma montanha isolada, sabe? Com o topo mais plano, dava uma visão ótima da planície lá embaixo e era uma posição forte para a defesa, perfeita para juntar as tropas e ver o inimigo chegando. Segundo, a mobilização focada. Chamar só gente de Naftali e Zebulon. O estudo sugere que isso foi estratégico, porque eram umas tribos que conheciam melhor aquele terreno de montanha e tinham mais motivo para lutar, já que eram os mais oprimidos pelo Jabim e pelo Sísera. E os outros 2 pontos? Tem a ver com o inimigo e com a fé. Exatamente. O terceiro ponto estratégico, que foi chave e atribuído diretamente à revelação de Deus, Juízes 4:7, era atrair o Sísera e os carros dele pro vale perto do rio Quisson. A análise da fonte sugere que Débora sabia, por orientação divina mesmo, que ali seria a armadilha. E o quarto elemento que, segundo o artigo, está em toda a operação é a fé total na promessa de Deus de entregar o inimigo. Essa confiança na intervenção divina era a base de toda a coragem e da ação deles. Se a gente conectar isso tudo, a fonte parece dizer que não foi só fé cega, mas uma fé que trabalhou junto com a inteligência militar, é isso? Exatamente. O estudo enfatiza muito essa interação. A escolha do Tabor deixou Israel ditar o local inicial do confronto. A ordem de descer do monte e atrair Sísera para o Quizon pode parecer estranha, tipo sair da segurança da montanha para enfrentar carros de guerra na planície. Mas aí que está a chave da estratégia, como a fonte analisa. O rio Quizon, aquela área, um riacho que corta o Vale de Jezreel, era conhecida por ter enchentes repentinas, principalmente na época de chuva ou depois de tempestades. A planície podia virar um lamaçal rapidinho. O que acabaria com a grande vantagem do Sísera, os carros. Exato. O artigo explica que os carros de ferro pesados com rodas iam ficar completamente inúteis, atolados na lama. A principal arma do inimigo ia virar um peso morto. E a narrativa bíblica, que é confirmada pelo Cântico de Débora, lá no capítulo 5, descreve exatamente isso acontecendo. Quando Sísera avança com toda a força dele, o texto diz que o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, e a todo o seu exército. O Cântico depois ainda menciona que o rio Quisson os arrastou. A fonte interpreta isso como uma intervenção divina clara, provavelmente uma tempestade súbita muito forte que causou uma enchente e transformou o campo de batalha num caos de lama para os cananeus. Que incrível! E como a batalha continua a partir daí? Com os carros fora de combate e o exército todo confuso, os cananeus perdem totalmente a organização. O estudo descreve um cenário de pânico, fuga desordenada mesmo. Os soldados largam os carros atolados e tentam escapar a pé. Aí, nesse momento, os guerreiros israelitas, descendo do Tabor ou já posicionados, partem para o contra-ataque. E a perseguição foi dura. O artigo menciona que, segundo o texto bíblico, os israelitas perseguiram os fugitivos por uma distância grande, talvez mais de 30 quilômetros, até Aroset-Agoim, que devia ser a base militar do Sísera. Foi uma derrota completa. Esse elemento da intervenção do clima, ou divina, é apresentado no estudo como ponto de virada total, o Deus Ex Machina que igualou o jogo e permitiu a vitória de Israel contra todas as probabilidades militares. Reforça aquela mensagem central do livro de Juízes: a salvação vem do Senhor quando o povo clama e obedece. Faz todo sentido dentro da narrativa. Mas a história ainda tem mais uma virada, envolvendo o próprio comandante Sísera e outra mulher, a Jael. O que a fonte conta sobre isso? Sim, enquanto o exército dele era destruído, o Sísera consegue escapar sozinho, correndo. Cansado, ele vai buscar refúgio na tenda da Jael, esposa de Eber, o queneu.
O artigo explica que os queneus eram um clã meio aparentado dos midianitas, que tinham laços históricos com Israel. O sogro de Moisés era queneu, né? E, naquele momento, parece que tinham relações de paz com o Jabim. Talvez por isso Cícera achou que ali estaria seguro. A Jael acolhe ele, mostra hospitalidade, dá leite, um lugar para ele descansar, coberto com uma manta. Uma hospitalidade que acaba sendo uma armadilha fatal. Exatamente. E o artigo não foge da descrição gráfica, chocante mesmo, que está lá na Bíblia, Juízes 4:21. Enquanto Cícera está dormindo pesado, a Jael age com uma frieza calculada. Ela pega uma estaca de tenda, daquelas compridas, pontudas, de fincar no chão, e um martelo de trabalho. Com força e precisão, ela crava a estaca na têmpora do Cícera, matando ele na hora. Isso levanta uma questão importante. Como o artigo lida com a figura da Jael e a moralidade disso? É bem brutal, né? O estudo reconhece que é complexo. Por um lado, a Jael quebra códigos de hospitalidade que eram sagrados no Oriente Médio Antigo, matando um hóspede que buscou abrigo na tenda dela. Por outro lado, dentro da narrativa bíblica, e principalmente no cântico de Débora que vem depois, ela é aclamada, chamada de bendita entre as mulheres. A fonte analisa essa tensão. Sugere que, no contexto da guerra de libertação nacional e da teologia que está sendo apresentada ali, a ação da Jael, apesar de brutal, é vista como um ato de alinhamento com o plano divino de derrotar o opressor. E ponto crucial, cumpre a profecia da Débora. A honra pela morte do Cícera foi de fato para a mão de uma mulher. A ação dela sela a vitória e a humilhação do poder cananeu. Isso nos leva direto ao Cântico de Débora, lá no capítulo 5 de Juízes. O artigo dá destaque para ele. Sim, bastante destaque. O estudo classifica o Cântico como uma das passagens mais antigas e poeticamente ricas da Bíblia hebraica, quase um testemunho da época dos eventos. É uma explosão de louvor e de narrativa em forma de poesia. O artigo resume os temas principais, começa com louvor a Deus pela intervenção poderosa dele, relembra a apatia e infidelidade passada das tribos de Israel, exalta a liderança decisiva da Débora, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, narra de forma muito viva os eventos da batalha, mencionando a chuva, a enchente do Quizon, a derrota dos reis cananeus e, claro, celebra a ação da Jael, com detalhes bem vívidos. Tem mais alguma informação interessante que o estudo tira especificamente do cântico? Um ponto que a fonte acha que vale a pena notar é a menção dentro do cântico a Sangar, um outro juiz que teria derrotado 600 filisteus com uma agulhada de bois. A presença dele ali no cântico leva o estudo a pensar que talvez Débora e Sangar fossem contemporâneos, sabe? Que atuassem em frentes diferentes. Enquanto Débora liderava no norte contra os cananeus de Azor, Sangar podia estar ativo mais ao sul ou oeste, lidando com a ameaça crescente dos filisteus. Isso daria uma imagem mais complexa da liderança em Israel naquele período, meio fragmentada, mas acontecendo ao mesmo tempo em regiões diferentes. Então, o que tudo isso significa? Qual é o legado da Débora? Que essa análise ajuda a gente a entender melhor. O estudo resume o legado da Débora em várias frentes. Ela continua sendo um exemplo único e muito forte de liderança feminina numa época e cultura onde isso era raríssimo. A história dela, como a fonte detalha, é um testemunho de coragem pessoal, de uma fé profunda que realmente impulsiona para a ação e de uma capacidade estratégica notável. O artigo reafirma as múltiplas funções dela. Como juíza, ela garantiu justiça e ordem social. Como profetisa, deu direção espiritual divina e, na prática, atuou como líder militar, levantando um povo desanimado para uma vitória que parecia impossível. E o resultado prático dessa liderança toda? O resultado mais imediato, mais concreto, que tanto a Bíblia quanto o artigo destacam, foram 40 anos de paz e segurança para Israel naquelas regiões do norte. Foi um período de estabilidade antes de surgirem novos problemas que levaram ao próximo grande juiz,
Gideão. Mas o legado vai além, né? A fonte menciona como a figura da Débora continua inspirando através dos séculos. O artigo cita exemplos dessa inspiração que dura até hoje. Cita sim, menciona especificamente um movimento cristão atual chamado Desperta Débora. É uma iniciativa global que mobiliza mulheres, principalmente mães, a orarem pela juventude, para que os jovens se levantem contra os desafios de hoje, como vícios, pressões sociais ruins, crises de identidade. A ideia é espelhar a Débora da Bíblia, que se levantou como mãe em Israel para proteger e guiar o povo dela. O estudo também nota o simbolismo do nome Débora, que vem do hebraico Deborah e significa abelha, um bicho associado à diligência, à comunidade e, claro, que tem seu ferrão de defesa. Que interessante essa conexão com hoje em dia. Recapitulando então os pontos altos que a gente tirou dessa análise mais a fundo sobre Débora. A posição única dela como juíza e profetisa mulher em Israel, a liderança firme e crucial no momento de crise profunda, a forma como o estudo mostra a combinação de estratégia militar inteligente e fé na intervenção divina como a chave para a vitória, e o impacto duradouro da história dela que ecoa até hoje em movimentos de inspiração espiritual. Exato. Foi uma exploração bem rica, baseada nessa fonte específica que a gente usou. E para deixar uma reflexão final, algo que vai um pouco além dos fatos e estratégias que o artigo detalha, mas que a própria história dela nos faz pensar, a fonte mostra bem as ações e as estratégias da Débora. Mas, para além do que está registrado, como a gente pode imaginar a dinâmica social do dia a dia, as pressões que uma mulher enfrentava exercendo autoridade judicial, espiritual e militar numa sociedade tão patriarcal como a do Israel antigo? Que tipo de resiliência, de convicção pessoal isso exigiria no cotidiano dela, fora dos grandes eventos? Fica a pergunta, né? Sobre a força interior e a habilidade de navegar um mundo tão complexo que deviam sustentar essa figura pública que foi Débora.